Olá, eu me chamo Cleiton Vinícius e vou estar dando início ao nosso estudo de casos. Mais especificamente, falar qual é a relevância de fenômeno de transporte para o estudo para as atividades industriais. A área de mecânica dos fluidos é uma das mais importantes e difíceis na formação de cientistas e engenheiros. A área de pesquisa, ela é conhecida como fenômeno de transporte. A disciplina fenômeno de transporte, ela nos ensina o fluir da matéria e da energia. Ela estuda aquela parte dinâmica dos fluidos, até a parte da estática também. No caso, praticamente nenhum setor da atividade humana ela não seja de modo afetada pelo problema associado à mecânica dos fluidos. Ou até a termodinâmica, que é a troca de calor, e troca de massa, que também envolve um pouco disso. Ou seja, que não envolve alguma interação de massa e de energia entre esses componentes. Foi possível também desenvolver equipamentos de medições que permitem que possamos conhecer em tempo real as informações que variam pertencentes a cada processo produtivo. E atualmente na indústria, diversas tecnologias vêm sendo aplicadas na medição de diversas variáveis, graças ao constante aprimoramento desses instrumentos de medição. Ela é possível até manter um controle autônomo dos processos de maneiras mais eficiente. Essa medição de pressão, que no caso estou falando, é fundamental em praticamente quase todos os processos industriais. Através deles é possível saber a pressão dentro dos limites admitidos em tubos, de modo que não comprometam o funcionamento e segurança das indústrias. Um grande exemplo disso é a utilização desses medidores de pressão nas indústrias que mantêm um fluxo enorme com tubulações, como indústrias petrolíferas. Continuando referente ao Cleison, né, falando sobre as petrolíferas, né, e vamos responder essa questão aqui, ó. Quais são os desafios e as técnicas utilizadas atualmente para conseguir extrair petróleo no pré-sal? Um dos maiores desafios, né, para extrair o petróleo é a camada de sal, cerca de 2.000 metros de espessura, né, e profundidade. Podem chegar até 7.000 metros abaixo da superfície do mar, né, como você pode ver aqui na imagem que eu coloquei aqui, ó, certo? O tubo que fica na plataforma no fundo do oceano, ele se chama Reese, certo? Esse aqui, ó, esse é bem bonitinho, esse aqui, ó, certo? E tem como, ele tem que aguentar, no caso, né, ondas sísmicas, correntes marítimas, flutuações da base, no caso, tudo que ocorre dentro do mar, ele tem que aguentar. Como você pode ver aqui, que eu botei uma imagem, ó, as forças que vêm de todos os lados para cima do tubo, né? E fora que ele tem que ser leve, e para poder ser fácil deslocado da plataforma para o navio, certo? E uma das maiores, vamos dizer, preocupações assim, né, em relação à questão do meio ambiente no total, né, é o depósito pré-sal, que possui uma grande concentragem de dióxido de carbono, bem superior às reservas de águas rasas, no caso, né? E isso dá uma outra dificuldade, digamos assim, a ser vencida, que é a corrosão, provocada pelo dióxido de enxofre também. E esse é um dos maiores obstáculos, né, para a exploração nesse campo, que você pode ver aqui nessa imagem, certo? E agora vamos fazer uma análise, digamos assim. Qual é o perfil da pressão e da temperatura desde a superfície da água até o reservatório do petróleo na região do pré-sal? Então, primeiro vamos calcular aqui a pressão, no caso, certo? A gente vai fazer uns passo a passo. No caso, a gente vai pegar 7.000, que é a taxa, vamos dizer, onde o pré-sal fica, né? 7.000 metros. A gente vai multiplicar por pés, no caso 0,3048, certo? A gente vai convertê-la em metros, no caso. Depois que a gente converter, a gente tem que multiplicar pela densidade da água, que é o caso do mar, certo? Que é 1,025 quilômetros metros cúbicos, certo? Depois que a gente somar, a gente também tem que voltar à força da gravidade, no caso, que, querendo ou não, é 9,81, certo? Porque estamos a favor da gravidade, no caso. E se você olhar esse gráfico aqui, ó, vai aumentando, certo? Claro, aqui no começo, porque a pressão é pouca, né? Vai aumentando e quando chega a 7.000 metros de profundidade, né? Em Pascal fica 2,453,881,4 pascais. Ou, transformando em newtons, né? Fica 2,453 newtons metros cúbicos, certo? E na questão da temperatura, nós tratamos o seguinte:
Como a temperatura da água, na superfície da água está 25 graus, que é uma medida que já, vamos dizer, já é fixa, né? Fica, no caso, 25, cada 2.000 metros para baixo da água, cai 2 graus a temperatura, certo? Quando a gente chega a 2.000 graus, 2.000 metros, desculpa, a gente chega no solo, vamos dizer, oceânico, né? Onde aconteceu o pré-sal. E começamos a entrar na Terra, certo? Então, na Terra já é diferente as medidas. A cada 100 metros, aumenta 3 graus, correto? Então, a gente aumenta, chegando em torno de 80 graus a 100 graus, ou até mais, dependendo do local, né? E você pode ver aqui no gráfico, ó, vai aumentando a temperatura pouco a pouco, chegando a 150, por aí, dependendo muito do local, né? Onde se encontra. Mas o pré-sal fica em torno de 80 graus, dependendo de onde se encontra o local de extração, no caso, né? De 80 graus a 150 graus, tá bom? Fica esse entorno, digamos assim. E agora, como a gente pode, com a viscosidade do petróleo, né? Aí vem essa pergunta aqui. Com a viscosidade de petróleo varia nos tubos da produção de reservatório até a plataforma ou navio produtor nessas condições. Então, para o petróleo sair lá, né, do seu ambiente, ele tem que subir e contra as forças, no caso a pressão e a temperatura e a própria gravidade, certo? Então, como ele está lá embaixo e lá embaixo é quente, querendo ou não, ele é mais denso, digamos assim, certo? E a partir do momento que ele vai, vamos dizer, subindo, a viscosidade vai aumentando. Então, ele fica mais maleável, digamos assim, pelo fato que a pressão não está tão grande, a temperatura diminuiu, não está mais 100 graus, no que eu falei, a média, né? Não está mais 100 graus, e a própria, vamos dizer, área fica maior, porque querendo ou não, o tubo aumenta para passar uma passagem de petróleo até o navio ou a plataforma, dependendo muito, né? E aqui a gente pode usar esse método aqui, ó, que eu mostrei aqui, ó, que é a viscosidade dinâmica ó, absoluta, certo? Que é a força sobre a área, no caso, né? Que a gente pode ser divisível pela velocidade da camada, que também depende de uma bomba, né? Algumas vezes uma bomba que trabalha para trazer o petróleo lá do pré-sal para os navios ou plataforma, certo? Nisso a gente consegue trazer ele para a superfície, tendo assim uma, vamos dizer, diferença de viscosidade, que lá é mais viscoso, digamos assim, porque está mais quente, subindo fica menos viscoso, desculpa, fica menos viscoso porque ele fica menos denso lá e mais denso subindo para a superfície. Então é isso. Boa noite. Por dia, no pré-sal é produzido 200.000 barris. Cada barril contém 158,9 litros, que chega a aproximadamente 31.780.000 litros, transformando para metros cúbicos dá 31.780 metros cúbicos. Boa noite, o meu nome é Davi Rafael e eu vou estar dando continuidade aqui no assunto. Eu vou estar dando continuidade aqui de quantos navios seriam necessários para transportar a produção de petróleo em 30 dias, de um mês, né? Então, eu peguei aqui a quantidade que cada navio pode armazenar e também peguei o resultado final do cálculo anterior e multipliquei por 30, que seria os 30 dias, dando esse resultado, que seria 953.400 metros cúbicos. Então, pegando esses dois resultados aqui, ó, que seria o quanto o navio pode aguentar e o que foi produzido em um mês, eu dividi e deu o resultado, que são necessários 6 navios para transportar a produção por mês. Ok, na próxima questão tinha pedido o peso do navio petrolífero, né? Então, eu usei a fórmula do embuste, né? Que eu peguei o volume da água com mais a massa do navio, dando esse resultado aqui. Eu dividi pelo volume da água de novo, né? Dando
482.832 metros quadrados. Isso se tornaria o peso do navio, que ficaria 482.832 toneladas. Esse é o peso do navio. E a próxima pergunta se refere à pressão, né, e a força que são dadas nas paredes do tanque de cilindro. Então, eu usei aqui a fórmula da pressão, eu acrescentei o π por conta de ser um cilindro, né? E aí na questão tava dando 15 de diâmetro e 12 metros de altura. Eu usei a metade do 15 de diâmetros para encaixar na fórmula e elevei o 12 ao quadrado, dando esse cálculo aqui. E o resultado dele foi que a força é de 27.129,6 newton de força, que isso tanto vale para a pressão. Então, é isso. Obrigado.